Olá, viajantes! Este é o podcast do blog de viagens Mari pelo Mundo. Eu sou a Andrea e junto com a Mari e a Ana Paula criamos o blog para falar sobre tudo que nos inspira, nos faz sonhar e querer viajar cada vez mais. O podcast traz de forma rápida e direta dicas para ajudar o seu planejamento de viagem. Olá, eu sou a Mari e hoje eu tô aqui no podcast com a Lu, do Turistando com a Lu, vou deixar os dados dela aqui. E a Lu eu chamei justamente porque ela conhece muito bem o Japão e eu queria fazer várias perguntas para ela. E como vai ter a Olimpíada Japão 2020 e muita gente está se preparando para essa viagem dos sonhos, eu queria saber mais detalhes, principalmente do planejamento da viagem para o Japão e o que esperar lá e como... Bom, tudo que você quiser contar. Oi pessoal, vamos lá. Meu relacionamento com o Japão é intenso. Eu morei lá 1 ano, logo depois de casada, então eu me surpreendi positivamente muito e me desenvolvi muito vivendo lá. Não só pela fase da vida, mas pelo país mesmo, pelas oportunidades que estar num país super desenvolvido, super organizado oferece pra gente, né? Lu, então vamos começar do começo. Os primeiros passos para planejar uma viagem para o Japão. Bom, pessoal, primeira coisa é pensar que o Japão é um lugar maravilhoso, é um país super desenvolvido, super organizado, então e super seguro, né? Não precisa ter aquele medo de você estar indo para o outro lado do mundo. A experiência eu tenho certeza que vai ser incrível para todo mundo. Vai ter um choque cultural, sim, claro. Eles comem com hashi, que são os palitinhos, diferente da gente, né? Mas é mente aberta e peito aberto que a aventura vai ser incrível. Algumas coisas que eu acho que são importantes a gente ter em mente para o planejamento primeiro, visto. Eu acho que a gente tem que tirar, tenho certeza, né? Tem que tirar o visto antes, o visto tem que ser solicitado com antecedência. E o que vale a pena se atentar nessa questão do visto é que existe o visto de uma entrada ou de múltiplas entradas. Então, se você vai fazer Japão e China ou Japão em algum outro país, você já tem que solicitar aqui do Brasil esse visto de múltiplas entradas, né? O câmbio, eu acho super importante fazer câmbio aqui no Brasil. O ien comprado no Brasil, ele é mais em conta do que comprado lá Isso fora. É uma coisa que eu ia te perguntar. E aí, leva dólar também? Leva. Eu acho que é sempre válido. Cartão de crédito normal, funciona? Cartão de crédito funciona, só que o Japão tem muitos estabelecimentos que são pequenos, familiares ainda e não aceitam... É dinheiro vivo. Mas em grandes cidades como Tóquio, você não vai ter dificuldade de passar o cartão em praticamente lugar nenhum. Agora, se você for para Nagoya, Nara, Hiroshima, Miyajima, que são lugares menores, apesar de turísticos, são mais tradicionais ainda, você pode ter dificuldade. E o grande lance de você levar dólar é porque eventualmente você vai gastar um pouquinho mais do que você planejou, é mais por uma questão de reserva. Porque o bacana mesmo é você comprar o ien aqui no Brasil, que a conversão é um pouco mais econômica, né? Vale mais a pena. E para uma primeira viagem, qual é o ponto? É Tóquio? É Osaka? Como que funciona? Qual a sua dica? Vamos lá. Primeiro a gente pensa assim que o Japão é gigante e você pode passar 1 mês lá conhecendo o país. Mas óbvio que nem todo mundo, a gente nunca tem 30 dias de férias para passear, até porque eu vou para lá, né? São 2, 3 dias. Acho que para um primeiro roteiro básico é Tóquio, Kyoto, porque Kyoto é o berço do Japão, é o berço da cultura, onde você vai andar por templos, onde você vai viver mesmo a experiência e a cultura, e aí coloca aí 4 dias em Tóquio, 3 dias em Kyoto. Osaka é um lugar mais agitado, mais moderno, mais pra frente, tem o parque da Universal lá, então eu acho que vale a pena considerar se você tem essa pegada mais, digamos assim, aventureira, né? Ou se você gosta muito de lamen, porque lamen é a melhor comida do Japão e o melhor lugar para comer lamen é em Osaka, né? E outro lugar que eu acho que tem que fazer parte de uma primeira viagem é Hiroshima e Miyajima. Hiroshima foi a cidade que foi onde a bomba de Hiroshima caiu e foi devastada, enfim, mas tem uma história incrível, então, de sobrevivência, de luta, de
de força e mostra muito da cultura do japonês nos passeios por essa cidade. Então, apesar dela ser muito distante, eu acho que vale a pena ela ser inclusa num primeiro roteiro. Então, eu diria que essas 4 cidades, Tóquio, Kyoto, Hiroshima com Miyajima. Miyajima é uma ilhazinha ali perto. Esse trajeto de Tóquio para essas outras cidades de avião ou de trem? Você faz de trem, que é mais fácil, né? Você compra um JR Pass, que é um passe que você seleciona lá a quantidade de dias e quantidade de regiões que você quer visitar, e aí você pode andar de trem dentro do Japão à vontade. Inclusive, para você se planejar e se organizar, esse site, ele é todo em japonês, então você precisa procurar um site que faz essa tradução, né? Ou uma agência aqui no Brasil, Mari, que consiga te auxiliar na compra do JR Pass, né? Que é bem interessante para isso. Tem gente que não tem muita facilidade nem com japonês, pouquíssima gente, mas com o inglês. Então, eu recomendo para essas pessoas, quando elas me perguntam, comprar um pacote já todo fechado com uma agência, que inclui tudo, porque realmente a pessoa vai ter uma assistência do começo ao fim. Mas você fez por conta própria, não fez com agência. E como é que você se virou na questão da língua e conversar com as pessoas e ler? Sim, a leitura ela é bem complicada, porque a escrita deles não é no dialeto romano como o nosso, então é bem difícil, mas tem uma dica que é maravilhosa. Tem um aplicativo que você baixa, que você escaneia o que está escrito no cardápio, onde quer que você esteja, e ele traduz para você no que a gente chama de romanji, que é a palavra falada do japonês, mas escrita no nosso alfabeto romano. E aí você começa a ter uma noção. Por exemplo, uma vez eu queria comprar um pão e eu queria saber do que era aquele pão, que eu via que era um pão doce. E aí eu passei o scan e eu vi que era meron pan. Aí eu comecei por dedução, falei meron, melão. Aí eu mostrei uma foto do melão para atendente, ela falou sim. Então acho que a grande dica é você ter esse aplicativo e ter sempre o Google aberto em mãos, para se você quiser perguntar alguma coisa ou mostrar alguma coisa, bota foto ali no Google Imagens e mostra para a pessoa, né? Nada fala mais do que uma imagem. Então acho que isso são 2 coisas importantes, 2 aplicativos importantes, o Google e algum tradutor de leitura japonesa aí. Uma terceira dica que eu dou é para você nunca chegar para um japonês na rua e falar: você fala inglês? Do you speak English? Porque se ele não falar inglês muito bem, ele vai responder para você não. E aí você já quebrou sua comunicação aí. No entanto, se você já chegar, excuse me, can you help me? Por mais que essa pessoa fale muito pouco inglês, ela vai tentar te ajudar. É uma coisa da mentalidade do japonês no sentido de não, eu não falo inglês perfeitamente, então eu não posso responder que eu falo inglês. Mas se você abordar a pessoa e falar: você pode me ajudar? Com certeza eles vão tentar ajudar, né? E uma coisa para despreocupar as pessoas que querem fazer isso individualmente, ou mesmo quem vai com agência, pode pensar: num restaurante, num supermercado, como que eu me viro? No Japão tem muita coisa self-service. Você pode chegar num restaurante e antes de entrar mesmo no restaurante, você compra numa máquina que você seleciona a língua ali, inglês, português, o seu prato de comida, a sua bebida e senta na mesa. Quando você sentar na mesa, o garçom vai te pedir o seu ticket. A sua comunicação com ele vai ser entregar um ticket e ele vai trazer seu prato, que já está pago e já está escolhido. Então, assim, existem muitas oportunidades para você curtir o Japão sem medo, sem preocupação, porque é um país que tem essa questão do self-service, você mesmo abastece seu carro, é tudo muito pensado mesmo para que as pessoas façam as atividades independentes. Então, isso é um ponto bem legal. E nas cidades turísticas, nas atrações turísticas, tem muita placa em inglês, né? Indicação em inglês. Então, você está lá em Tóquio, você quer andar do mercado de peixe lá do Tsukuji para algum parque, para o Ueno Park, você vai encontrar ali placas em inglês, ou até você consegue baixar online um mapa do metrô em inglês. Acho que nesse sentido é mais tranquilo. Não é super fácil, não é óbvio como você chegar em Manhattan, que é tudo escrito em
romano e é muito mais fácil. Mas isso também faz parte da experiência da viagem, as descobertas, contanto que seja seguro, né? Exato. Que você esteja caminhando ali, de alguma forma consiga chegar no hotel ou no seu ponto de referência. É uma cidade segura, né? O Japão é um país muito seguro. Nas cidades menores tem até ruas que não tem nem iluminação à noite, é luz de emergência na rua mesmo, de tão seguro que é. Eu sempre me senti muito segura rodando por lá. É bem tranquilo e acho que isso torna a experiência melhor ainda, porque você vai explorar, você vai errar e acertar, você vai pegar o metrô errado, o trem errado várias vezes, mas sem a pressão de que é perigoso. Você vai fazer isso com uma tranquilidade, uma serenidade de curtição mesmo, é bem gostoso. E tem passeios que são bem modernos, as torres e a parte da cidade, e tem passeios mais tradicionais. Você lembra algum que você fez que foi bem uma imersão na cultura japonesa? Sim, com certeza. Kyoto é uma cidade que tem muitos desses passeios mais tradicionais. Os que mais me marcaram, com certeza, foi a cerimônia do chá, que é você acompanhar, né, numa sala como que é feito a preparação do chá verde, para que serve, né? E eles mostrando o carinho com que eles tratam o chá, eu acho que isso foi bem marcante, bem interessante. E o passeio pelos templos em Kyoto também. Tem um templo chamado Kinkakuji, que ele é todo dourado, o pavilhão dourado, né? E você fazer um passeio guiado ali com alguém que realmente conhece a cultura e vai te passar, né, a importância daquele palácio, foi bem emocionante. Acho que esses foram os dois tradicionais, digamos assim, que me ajudaram a entrar mesmo na cultura do Japão. E tem um passeio que acho que é bem interessante em Tóquio, que é você... E aí, assim, Tóquio é um lugar que tem de tudo, né, Mari? Você pode subir no Skytree, que é gigante, você vai ver a cidade iluminada toda lá de cima. E mesmo em Tóquio você também pode fazer algumas coisas mais tradicionais, né? Mas acho que um passeio que é bem marcante em Tóquio é você entrar dentro das casas de lamen mesmo, das casas de alimentação, que eles chamam, né? Você fazer como se fosse um tour gastronômico, mas você... E é um passeio separado que você agenda ou é uma coisa mais... Não, é um passeio que você compra, em algum vendedor de tours. E aí você vai curtir muito essa questão de você estar dentro da cidade moderna, que é Tóquio, mas comendo uma refeição que é milenar ali e feita por um senhorzinho, um tiozinho que de repente vive na cidade e faz o lamen há muitos anos. Então esse tour gastronômico de Tóquio é bem legal. E pertinho de Tóquio também tem o Fuji, né, que é o Monte Fuji, que é maravilhoso, assim, fazer um passeio até ele, ou na verdade até as regiões em volta dele. Tem os 5 lagos que ficam em volta dele, também é um passeio muito bonito. E pertinho de Tóquio, que dá para fazer bate e volta, tem a cidade chamada Hakone, que em Hakone você consegue viver essas experiências mais tradicionais, como a cerimônia do chá. Você consegue dormir num ryokan, que é o hotel tradicional japonês, que você dorme no tatame, né? Acho que essa também é uma experiência incrível. Olha, gente, eu falo demais aqui. Você foi sem o seu filho, que ele ainda não tinha nascido, e agora você está planejando voltar com o filho. E é uma cidade... o Japão é um país que dá para levar criança, né? Super. A gente vê as criancinhas para lá e para cá Com circulando. certeza. Acho que o Japão é um país muito baby kids friendly. Até em alguns lugares, alguns banheiros, por exemplo, a mãe tem um assento que ela consegue colocar o bebê enquanto ela usa o banheiro ali para o bebê esperar. É um lugar super, super baby friendly. Eu quero muito voltar. Nossa ideia é nos próximos 2, 3 anos voltar para realmente mostrar para o nosso filho algo que foi transformador para a nossa vida, uma cultura que foi transformadora na nossa vida. A gente cozinha pratos japoneses em casa até hoje. Aqui em São Paulo a gente nem sente tanta saudade, porque a gente tem muita coisa, tem os matsuris, as festas japonesas, a gente vai também todo ano, a Liberdade. Então tá bom, eu te agradeço muito, Lu. E aí eu vou deixar aqui os dados todos do blog da Lu, as redes sociais, para vocês seguirem, acompanharem também. E a gente volta a falar um pouquinho mais do Japão com o Carlos, que também colabora com a gente com os posts do Japão. Espero que vocês tenham gostado das dicas da Lu
E lá no blog a gente tem outras dicas sobre o Japão e a gente vai voltar a falar sobre o assunto aqui, afinal de contas as Olimpíadas de 2020 estão quase chegando e está na hora de começar a planejar se esse é o seu grande sonho. Segue a gente lá no blog, que todos os dias tem post novo. Assina o feed no seu agregador preferido ou no Spotify. E toda semana a gente está por aqui com um episódio novo e novos convidados. O blog maripelomundo.com.br, no Instagram maripelomundo.blog. E segue a Lu também no Turistando com a Lu. Até a próxima!